Hoje eu vou te recomendar 5 filmes realmente bons e que você tem que assistir até o final deste ano, né, de 2025. E já adianto que busquei ser bem eclético nessa lista, no sentido de que eu não vou recomendar apenas filmes filosóficos e densos que você tem que reassistir 10 vezes para entender, mas eu foquei mais em filmes realmente bons de se assistir. E o primeiro filme dessa lista é o Show de Truman. Particularmente falando, o Show de Truman foi um filme que me fez ficar apaixonado por cinema. Eu achei tudo desse filme muito genial, tanto a filmagem, tanto o desenrolar da história e principalmente o final desse filme. E já adianto, eu não vou dar nenhum spoiler de todos os filmes aqui, eu apenas vou tentar trazer uma visão mais genérica deles. Mas voltando ao assunto, ele levantou uma teoria que eu sempre acreditei em si. E se tudo à nossa volta for falso? E o Show de Truman explora muito bem esse tipo de teoria. Só que tem uma filosofia ainda mais poderosa nesse filme que eu tirei. E se tudo à sua volta for falso e você for a única verdade por trás de um mundo de tanta falsidade? Não é diferente do nosso mundo real, porque o tempo inteiro a gente vê pessoas sendo quem elas não são. Por exemplo, influenciadores. O tempo inteiro influenciadores estão passando por uma vida perfeita e vendendo essa vida perfeita. Marqueteiros, principalmente. Esses caras, eles postam carrão, vida luxuosa, dinheiro, até mesmo mulheres para ostentar e falar que a vida deles são perfeitas e vender essa falsa ilusão. Então é isso que eu achei poderoso. No mundo de falsas ilusões, e se você for a única verdade por trás de tudo? E Truman em si era a real verdade por trás de tudo, porque o nome Truman já diz tudo. O que significa Truman? True significa verdade e man, homem. Então Truman era um homem verdadeiro, ou seja, um homem em busca da verdade. Por isso que eu falo, é um filme muito imersivo, um filme até mesmo delicado, se você for levar ao pé da letra. Foi um filme que mudou a forma como eu enxergo a minha vida e tudo à minha volta. Agora o segundo filme, trazendo uma visão bem direta dele, é Sociedade da Neve. É sobre um acidente de um avião que caiu em uma montanha cheia de neve no Uruguai. Então pensa, já é um desastre que ocorreu logo no início do filme. Esse avião caindo, teve pessoas que sobreviveram. Teve pessoas que sobreviveram e obviamente teve pessoas que não sobreviveram à queda do avião. E se essas pessoas sobreviveram, elas precisam sobreviver ainda mais. Só que isso se intensifica ainda mais, porque caiu uma montanha cheia de neve. O foco do filme é esse, essa montanha cheia de neve. Se caiu numa montanha cheia de neve, não tem nada perto. Os caras estão numa montanha, os caras não têm celular, não tem como ligar para ninguém, não tem como se alimentar, não tem como tomar água. Então imagina, eles estão isolados numa montanha. Como que eles vão sobreviver sem comida e sem água? Se fosse para não te contar um spoiler sobre o filme, é que se você já acha que o que eu falei foi o pior do filme, a queda do avião, ter caído numa montanha de gelo, vai ficar pior e vai ficar cada vez pior. Quando você vai assistir no filme, você pensa, aqui já tá ruim, não tem como piorar, mas você vai vendo que vai piorando, 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 e quando você pensa que não tem como piorar mais, piora. É um filme que você fica o tempo inteiro fisgado, é um filme que até mesmo você fica tentando desvendar a história, se eles vão sobreviver a essa queda, né, esses dias que eles estão lá no pico da montanha até talvez serem resgatados. Você vai ficar muito imersivo e não vai querer perder cada detalhe desse filme. E o terceiro filme, contando de maneira bem genérica mesmo, é De Volta para o Futuro, e eu acredito que é um filme que muita gente viu, é um filme que poucos odeiam. Eu particularmente nunca vi alguém que odeia De Volta para o Futuro, porque ele é perfeito em tudo, em roteiro, em atuações, em personagens, né? Os personagens desse filme são memoráveis até hoje, inclusive foram inspirações de Rick and Morty. E como o nome diz, De Volta para o Futuro é um filme sobre viagem no tempo, só que pode ser interpretado de uma outra forma, pode ser um filme sobre escolhas, porque toda viagem no tempo normalmente vai ter alguma consequência, pode ser positiva e pode ser negativa, só que normalmente é negativa. Então é um filme que, além de viagem no tempo, é um filme que te ensina a valorizar suas escolhas, porque como eu mencionei, toda escolha tem consequência, e a nossa vida, se você for simplificar, é sobre escolhas. Um exemplo, você pode procrastinar ou pode ir para uma academia, então você vai ser mais produtivo indo para uma academia, mais produtivo e mais saudável também. Então nossa vida em si é sobre escolhas, cada escolha leva a gente a um objetivo. Se você procrastinar, sua vida obviamente vai ser ruim, você vai deixar de ter muitas oportunidades. Se você for produtivo, você vai ter uma vida boa, você vai estar mais perto do sucesso. Então é um filme que eu recomendo pra caramba, você vai curtir. Como eu falei, não tem nenhuma pessoa que odeie esse filme aqui. Agora o quarto filme dessa lista aqui é Amadeus, e possivelmente é um dos filmes que mais marcou a minha vida e mais marcou a forma como eu penso e que mais me impactou em relação a tudo. Amadeus não é um filme que você vê muitas pessoas recomendando por aí, mas é uma obra de arte. Basicamente é sobre a história do Mozart. Isso que eu achei bem interessante, é sobre a história do Mozart, só que na visão do seu rival, ou seja, do seu inimigo, de quem invejava o Mozart. É um filme que te mostra o que o ódio
pode levar, pode causar na vida da pessoa. Mostra como que uma alma vai ficando corrompida, como que uma pessoa pode se tornar ruim com o passar do tempo, tanto que essa ruindade consome a pessoa. E a gente até vê a diferença dele antes, dele depois, de tanta ruindade que ele desejou pro Mozart. Ele começa até a perder a fé dele por causa do Mozart. É um filme que, pô, igual eu falei, me marcou muito. Eu vou assistir esse filme umas 10 vezes ainda durante a minha vida. Pretendo fazer um quadro dele, eu tenho quadros de filmes aqui. Presta atenção em cada detalhe desse filme, é um filme mais denso, não é um filme que, você vai rir, vai ser um filme divertido, apesar do Mozart ser um pouco bobão, você ri às vezes, né, porque o Mozart parecia uma criança adulta, mas o Mozart era um gênio, por isso que o Salieri odiava o Mozart, porque ele era um gênio, ninguém conseguia ser igual ao Mozart. É um filme muito sobre obsessão também, porque Mozart era um cara muito obcecado por compor, e muito gênio, muito gênio, com M maiúsculo ainda, por isso que o Salieri odiava o Mozart, por causa de todo esse talento. Em resumo, é um filme que mostra como que a maldade vai consumindo a pessoa. Isso que eu achei muito poderoso. Eu sempre gostei de ver como que uma pessoa vai ficando corrompida, como que uma pessoa vai ficando ruim. E Mozart, ou seja, Amadeus, né, é um filme perfeito para isso. E o quinto filme é Corra. E o que eu vou falar desse filme? Esse filme, ele literalmente me fez ficar bem imersivo na história. Eu acho que de todos, tá? De todos dessa lista, foi o filme que me fez ficar mais imersivo. Ou seja, eu queria saber o que ia acontecer e o que estava acontecendo naquele filme. É um filme que eu te recomendo não pesquisar nada antes de você assistir ele e ir correndo assistir. E se eu falar o tema do filme, talvez você não ache tão interessante, mas o tema do filme é sobre racismo. Só que a forma como ele tratou o racismo e a forma como ele abordou, né, criou a narrativa em torno disso, é genial. É um racismo misturado com terror. E é um filme que ou ele é amado ou ele é odiado, por tratar de um tema sensível. Sempre que fala sobre um tema sensível, vai ter muita militância. É normal ter muita militância, muita gente concordando e muita gente discordando. Só que é um filme bastante imersivo. E é um filme que você vai ficar fisgado. Você não vai conseguir começar ele e deixar pra ver depois. Você vai querer começar e terminar logo. E é muito bom quando um filme te prende do início ao fim. Você não consegue sair do filme até ver o que vai acontecer. E Corra vai te proporcionar essa experiência aí. Então eu já fiz meu papel aqui. Te recomendei 5 filmes. Quero que você me recomenda 5, 1, 2, 3, a quantidade de filmes que você achar interessante. Que eu vou olhar os comentários de cada um e vou dar uma interagida aí. E é bom também que gera debate, né? Porque cada um tem uma opinião diferente sobre filmes. Talvez o seu filme favorito ou seus filmes favoritos sejam favoritos de outras pessoas também. É bom que gera uma interação muito leve, muito humanizada aí. Então interage aí, me recomende filmes que você acha interessantes.